Um narcisista, ele, em geral, ele sabe que ele é um narcisista, que as pessoas, se soubessem disso, não lidariam com ele? Como é que é? Não necessariamente os narcisistas sabem que eles poderiam passar por um processo diagnóstico e receber esse diagnóstico, transtorno de personalidade narcisista. Aham. No entanto, pessoas que têm transtornos de personalidade, também transtornos neurológicos, percebem desde criança que elas são diferentes. Então, quando você conversa com indivíduos que têm esse diagnóstico, eles falam: eu via que eu não reagia como as outras pessoas. Eu via que eu não pensava como as outras pessoas. E eu me sentia nitidamente diferente. Então, eles sabem que tem um negócio diferente sobre eles. Aham. O outro nível de consciência que eles têm, mas aqui eu vou ter que dar um pouco de nuance, porque Tá o pessoal bom. vai entender errado. Narcisistas sabem que eles machucam. Eles sabem que eles fazem mal. Eles sabem que eles provocam. Eles sabem que eles adoecem as pessoas. Pô, Tariana, mas Mas espera eles não aí. têm muita empatia também, não é? O que que acontece? Imagina que você interpreta a realidade como um ataque constante. Tá. Você vê em todos os lugares facas e pessoas querendo te apunhalar. Pode ser que essas facas não existam, mas você vê. Se você sair atacando essas pessoas, você não vai achar que você está certo? Sim. Você não vai achar, tudo bem, eu sei que eu estou fazendo mal para elas, mas é justo. É assim que o narcisista interpreta o mundo. Tá. Ele legitimamente interpreta que ele é injustiçado por todos. Então, ele sabe que ele faz mal, só que na leitura da realidade dele, tá certo e você merece. Então, a parte da distorção da realidade do narcisista, quando ele sabe que ele faz mal, mas ele não sabe a que ponto, é que ele não entende que ele vive num mundo de fantasia. Ele não entende que ele está interpretando de forma incorreta as informações. Inclusive, eu entrevisto narcisistas, psicopatas para o meu canal em português e inglês, porque eu acho que as pessoas que sofrem desses transtornos e que estão em tratamento, não é porque elas estão em algum lugar no espectro onde elas podem ter algum tipo de melhoria, eu acho que elas têm que falar sobre o transtorno delas. E uma das coisas que tanto os narcisistas quanto os psicopatas me falaram, que eu pergunto muito, tá, o que ajudou, o que não ajudou na terapia? O que ajudou, o que não ajudou? Tudo, me fala, o que ajudou? E eles falam, olha, simplesmente eu receber uma lista de distorções cognitivas mudou minha vida. Fez assim, ó. Eu não sabia que eu estava só focando no negativo, que eu estava projetando em cima dos outros, que eu estava distorcendo isso, aquilo, outro. E agora que tem uma lista que explica, ó, você pensa assim, mas a realidade, na verdade, é assado. Eu consigo, aos poucos, sair da minha bolha de fantasia e começar a entender. Ah, então é por isso que a outra pessoa reagiu do jeito que reagiu quando eu fiz aquilo. Eu achava que ela tinha me atacado, mas na verdade eu percebi um ataque. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura de personalidade com a autoestima tão baixa que eu levo tudo pro lado pessoal. Tô entendendo. Sacou? Agora, saber que é narcisista essa palavra não necessariamente. Mas eles sabem o que eles fazem, só que não do jeito que a gente gostaria que eles soubessem. Entendi. A gente queria que eles entendessem a partir do nosso ponto de vista. Não foi isso que aconteceu. Você tá interpretando errado, cara. Pô, você tá me machucando. E não é desse jeito que eles entendem. Entendi. E isso que você falou é muito interessante sobre o que eles falaram, que realmente, assim, saber como funciona as coisas, assim, até o efeito colateral de um remédio, pra mim, cara, faz toda a diferença. Porque, ó, por exemplo, eu já passei por uma fase muito sinistra na minha vida, na passagem de 19 para 20, ou de 20 para 21, graças a Deus não lembro mais, mas já foi por aí, foi no final de ano. E eu fiquei mal, cara. E eu comecei a aparecer com umas paradas que eu não tinha até então, né? E aí fui no psiquiatra, fui não sei o que, e os caras falaram que eu tinha uma espécie de toque, que não é necessariamente, por exemplo, botar isso aqui. Não, isso aqui tem que ficar perfeito. Não é exatamente isso, é uma parada na minha cabeça. Entendeu? É uns pensamentos que ficam vindo o tempo inteiro enchendo meu saco. Pensamento intrusivo. Quando me falaram o que eu tinha, e esses pensamentos surgiam, eu falava, eu já sei o que é isso. Já sei como agir, sabe? Então, eu consigo entender perfeitamente quando você fala que pro cara saber o que é que tá rolando faz toda a diferença mesmo. Pra mim fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Claro, né?
eles têm, quando de fato existe um diagnóstico, e só para deixar claro, não é tão incomum quanto era 5 anos atrás. Aham. As pessoas terem diagnósticos. Cada vez mais as pessoas estão tendo mesmo esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, né? Quando a pessoa tem um diagnóstico, aí ela costuma ter uma de 3 respostas. Ah, Ou ela fala, nada a ver, ignora, não é importante, né? Nega, entra em negação. Ou ela fala, sabia que eu era especial. Tá explicado. entendi. Eu sempre senti, eu sabia que eu era especial. Então, esse é o transtorno dos grandiosos? É isso que eu sou. Eu sou grandioso. Então, a pessoa se engrandece em cima do transtorno, porque daí ela percebe, estão falando que eu sou manipulador? Eu sou um gênio da manipulação. O quê? Estão falando que eu seduzo mulheres? É isso mesmo, eu sou charmoso e consigo. Então a pessoa se engrandece. Mas chega a amplificar o que ele estava fazendo, será? Às vezes sim, às vezes sim. Alguns passam por um período de tempo, tipo, sou narcisista mesmo, né? E alguns entram numa espiral de vergonha. Eles se tornam crianças, eles começam a chorar, eles entram em depressão. E eles falam, eu não quero ser isso, eu não quero ser isso, eu não quero ser isso. Para um indivíduo que se descobre com esse diagnóstico, a preocupação dele é que ele acha que ele é lixo. Ele é desprezível. E ele não quer ser um ser que é desprezível. Então ele acha que esse diagnóstico faz dele um ser desprezível, ele não quer ser isso, ele sente muita vergonha. Entendi. Então são essas respostas, geralmente, que o pessoal... Porra, então é só a resposta ruim, na verdade, né? Que se tem pra perguntei antes de começar também, que, pô... Você já sabe quando um cara é narcisista, né? Ele vai falar contigo, tu já manja de tanto que tu estudou. E aí você disse que não é exatamente assim, né? Não é assim. Claro que existem coisas que... Existem pessoas que são narcísicas de uma forma mais óbvia e rotineira. Aí, para quem tem o olhar, esse conhecimento especializado, você consegue perceber. Mas não é todo narcisista que é assim. Muitos narcisistas são super sutis. Então, no início, eles podem ser super charmosos, super inteligentes, parecer ser gente fina. Inclusive, no DSM-5, e o DSM é a bíblia dos psiquiatras, dos psicólogos, porque lá tem a lista dos transtornos mentais, correto? Então, junto com o CID, é uma literatura muito usada especificamente para diagnosticar. Então, no DSM-5 aparece o transtorno de personalidade narcisista. E aí, no fundo dessa mesma literatura, tem a seção 3, que é o modelo diagnóstico alternativo para transtornos de personalidade. O que é isso? O próprio DSM olhou para o seu jeito de diagnosticar e falou, vige, a gente está atrasado, hein? Vamos criar uma proposta diagnóstica diferente? De repente, nas próximas publicações, a gente vai inserindo esse modelo alternativo. E por que isso tem a ver com a sua pergunta? Nesse modelo alternativo, uma das características do narcisista é doar de si de forma transacional. Então, por que isso tem a ver com a sua pergunta? Imagina se conhece uma pessoa que faz um monte de favor para você, que é simpático, sorridente, te ajuda de todas as formas possíveis. Você não vai achar pouca pessoa bondosa, mano. Só que isso é um dos sintomas de alguns narcisistas. Por quê? Porque imagina que você acha que se a pessoa conhecer quem você é de fato, ela vai te abandonar, porque você não é digno de amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar garantir minhas chances de não ser abandonado, né? E uma das formas de fazer isso é fazer muitos favores. Significa que existem narcisistas com a autoestima muito baixa. Na verdade, é por isso que o modelo alternativo foi criado. Por quê? O entendimento errôneo que o povo tem, e não é culpa das pessoas, porque está no DSM assim, quando você vê lá os critérios diagnósticos oficiais, padrão tradicionais do DSM, tem coisas como grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções, se sentir especial e achar que só pessoas especiais podem entender você, arrogância, explorar os outros, inveja crônica ou sentir que os outros sentem inveja de você. Então você lê isso, grandioso, explorador, não sei o que, você pensa, o cara se acha, né? Ele só se acha, não tem baixa autoestima. Só que conforme as pesquisas ao longo das décadas, de mais de 100 anos de estudo de narcisismo que tem por aí, o pessoal começou a perguntar, cara, por exemplo, o Kohut, que é um dos grandes especialistas em narcisismo, ele...
Olha, essa definição de narcisismo aí não condiz com os meus pacientes. Meus pacientes até são grandiosos, isso, aquilo, mas eles também relatam sentir um profundo vazio interior. Que eles relatam que eles se sentem um oco, que não tem existência nenhuma, que eles são a própria escuridão, que eles não têm autoestima nenhuma. E aí foi se atualizando a partir dos anos 70 o conceito do narcisismo. Então, o modelo oficial do DSM ponta o narcisista como alguém que não tem baixa autoestima. Ele se sente, ele sabe que ele é. O modelo alternativo, que na verdade está mais atualizado, demonstra que o narcisista é tão inseguro que ele depende totalmente ou quase totalmente de pessoas externas para validar a autoestima dele, senão ele entra em depressão. Interessante. De tão baixa que é a autoestima dele. Narcisista oscila. Ele oscila entre eu sou incrível e eu não sou ninguém. Mas o eu sou ninguém, geralmente ele tá sozinho, eu suponho. Depende. Como é que funciona? Quando a gente fala de narcisistas, a gente está falando sobre 2 perfis na mesma pessoa em proporções diferentes. Então, por exemplo, grandiosidade é o eu sou incrível, eu sou maioral, eu sou melhor que todos, correto? E vulnerabilidade é eu sou pior, eu não tenho valor, eu sou nada, correto? Agora, uma pessoa pode ter sua grandiosidade explícita. Isso significa que em público ela age de forma grandiosa. Mas ela pode ter sua grandiosidade oculta. Isso significa que em público ela pode ser assim: sim, nós somos irmãos da igreja, nós ajudamos todas as pessoas e os animais, porque humildade é muito importante. Mas no fundo, se vocês tivessem sido escolhidas por Deus como eu fui. Então, para essa pessoa, a grandiosidade dela não está explícita, está oculta. Da mesma forma... Tu fez Wolf Maia? O que é isso? A escola de atores? Não, mano, eu sou muito expressiva, cara. Eu tô curtindo os personagens. Eu só sei me expressar assim. Eu tô gostando, maneiro. E aí, tô entendendo. A vulnerabilidade, que é a parte de eu não tenho autoestima, isso também pode ser explícita ou encoberta. Quando é explícita, a vulnerabilidade oculta pode estar naquele cara grandioso explícito. Então, publicamente ele tá, isso aí, eu sou incrível. E internamente ele tá, por que aquele cara tá com uma mulher mais bonita do que eu? Eu merecia ela. Porque a vulnerabilidade dele ele não mostra. Mas já tem o perfil de narcisista que tem a vulnerabilidade explícita. Então, por exemplo, ai, realmente eu sou a pior mãe do mundo. Ai, então eu vou ficar sozinha nesse final de semana só porque você quer sair com seu namorado. Ai, se eu fosse uma mãe melhor. E, na verdade, ela está te manipulando e a vulnerabilidade dela está muito para fora, porque é isso que ela especificamente usa para conseguir o que ela quer dos outros. Tô entendendo. Tá? Então, depende. A vulnerabilidade ou a grandiosidade, ambas podem estar explícitas. Faz todo sentido. Ou ocultas. As pessoas, elas se anulam, quem tá em volta se anula. É isso que acontece? Não só isso, muitas coisas se acontecem. A pessoa se anula e ela... O que aconteceu contigo, vai? Assim, eu vim de um sistema familiar narcisista, né? Então, eu não entro muito em assuntos com relação à minha mãe, mas esse é o rolê dentro de casa, correto? O que me fez me alertar com relação a isso foi que eu me envolvi com esse cara. Tá. E foi muito pouco envolvimento. E eu fiquei... Quando eu voltei pro Brasil, eu tentava descrever o que eu sentia. E eu ia no Dr. Google, né? Não tenho personalidade. Estou muito confusa o tempo todo. Não consigo dormir, tenho pesadelos. Tenho ataques de pânico. Tenho dificuldade em saber o que é e não é real. Sinto culpa avassaladora o tempo todo, não consigo identificar por quê. E eu comecei a listar os sintomas. Aí começou a aparecer esse tal de transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. E eu comecei a me aprofundar naquilo... E estudar de todas as formas possíveis, e eu não acreditava, né? Porque tipo, você não vai acreditar. Você acha, exagero, não viaja. Até parece, os outros são psicopatas e narcisistas. Você entendeu? Entendi, mas assim, os teus sintomas, eles eram excepcionais também, Sim, né? eram excepcionais. E quando eu comecei a estudar o transtorno de personalidade narcisista, por causa desse parceiro, eu tive esses vários flashbacks da minha mãe.
Entendi. Então, aí eu tentei buscar terapia. E eu fui em psicóloga. Eu fui em psicóloga que escrevia sobre narcisismo, porque eu consegui achar uma na internet, 10 anos atrás. Eu fui em constelador, tipo, sabe, de constelação familiar. Eu fui em terapeutas holísticas, não sei das quantas, eu fui numa cacetada de pessoas. Peraí, rapidinho. Tu foi na constelação familiar, tá ligado? Cara, eu fui. Porque eu fiquei pensando... Você é a primeira pessoa que eu conheço que foi na constelação familiar. Eu fui, porque eu pensei, eu tenho que tratar esse negócio, tem a ver com família. Eu nem sei o que é constelação familiar, mas não tá funcionando com esses outros profissionais. E o que eu percebi 10 anos atrás, quando eu tentei isso, é que não interessava a linha da pessoa. A pessoa podia ter doutorados, não sei o que, ser super acadêmico, ou podia ser da constelação familiar ou de outra coisa. Cara, eu não conseguia falar sobre o que eu estava passando. Porque o assunto, e ainda mais que mencionava a palavra mãe, aquilo era tão tabu para os terapeutas que eles me olhavam com nojo. Eles interrompiam a minha fala, eu não conseguia nem descrever. Tipo, olha, então estou passando minha mãe, mas sua mãe fez o melhor que ela pôde. Não, eu concordo. Minha mãe, de fato, fez o melhor que ela pôde, mas já que eu estou aqui tratando dos meus traumas, você tem que ir lá da sua mãe. Realmente, a minha mãe realmente sofreu na vida. É que como ela não está fazendo terapia e eu estou, eu queria só uma ajuda. Mas você tem que entender que mães não sei o quê. E, tipo, ninguém tá invalidando o papel difícil da mãe, ou do pai, ou do não sei o quê. Eu só queria tratar meus traumas, cara. E simplesmente não tinha profissional. Por isso que, na época, era isso que acontecia com as pessoas. Elas ficavam cheias de sintomas, elas não entendiam por que elas tinham aqueles sintomas, elas iam atrás de um terapeuta, independente da linha. Se elas descrevessem a situação, as pessoas não tinham embasamento teórico para entender. Até literalmente 5 anos atrás, cara, era praticamente impossível. Gaslighting é uma técnica que é utilizada majoritariamente por narcisistas? Por Todos nós fazemos psicopatas e tal? gaslighting. Todos nós fazemos gaslighting em maior ou menor grau. O que acontece é que a personalidade narcisista faz gaslighting consigo mesmo. Entendi. Internamente. Por isso que eu te falei que eles distorcem a realidade. E eles não entendem que eles não estão na realidade exatamente. Tá. Então, se você está mentindo para si constantemente, você faz isso desde a infância, literalmente, é confuso para as outras pessoas. Porque pode não ser confuso para você o fato de que você está se contando essas mentiras constantemente. Mas quem está de fora acha que você é louco. A pessoa que está de fora não entende nada. Você falou A, você está fazendo B. Olha só, eu gravei você aqui. Você estava fazendo A. Nossa, você é mesquinha, hein? Gravando os outros, você é muito abusiva. A pessoa consegue mudar a situação de um jeito que você pode ter prova. E ela vai te fazer te sentir culpada. Então esse... Gaslighting é basicamente... vamos lá. Se eu estiver fazendo contigo, eu vou começar a falar coisas pra você, eu vou tentar te convencer que algo é real, mesmo que não seja. Isso, exatamente. Então, gaslighting, né? Você percebe a realidade assim e a pessoa tenta te convencer que a realidade é assado. Mas os narcisistas sabem que eles estão mentindo, às vezes eles simplesmente mentem. Por que você chegou atrasado? Tive um problema no carro. E nada a ver. Às vezes ele mentiu, nem precisava. Ele só foi, sei lá, ver o mar. Mas é tão automático, né? Então tem o gaslighting do tipo, eu minto e eu não sei porquê. E você fala com narcisistas, eles te falam, eu não sei porque eu minto. É tão automatizado que simplesmente sai. O narcisismo é um conjunto de... Por exemplo, vamos lá, o cara que mente muito, ele tem uma definição, né? O cara que, sei lá, ele pode fazer gaslighting sem ser narcisista, né? Mas aí junta isso tudo aí, a gente define o narcisista, mais ou menos isso? O narcisismo, assim, o espectro do narcisismo inclui uma cacetada de sintomas, Tá. que é um negócio maior. E todos nós temos traços, em maior ou menor grau, correto? Tá. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, não é tipo, a pessoa não fez o que eu quero, então vou chamar ela de narcisista, né? Porque também tem isso, né? Agora eu decido que todo mundo é narcisista porque eu não gosto dos outros, então os outros são narcisistas, né? Não é isso. Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa muito específica. É um transtorno a partir do qual a pessoa não conseguiu desenvolver uma personalidade do jeito que outras pessoas conseguem. É como se ela ficasse subdesenvolvida em aspectos específicos. E isso é algo que é adquirido ao longo da vida.
Isso é algo, tudo tem um fator genético. Tá. Mas quando se trata de narcisismo, nós sabemos que grande parte é aprendido. Tá. Especificamente, narcisistas vêm de 3 tipos de famílias. Um, que é o menos comum. Famílias razoavelmente estruturadas, mas algum fator genético pegou forte naquele indivíduo lá. Isso é menos comum. Tá? 2, veio de uma família narcisista. 3, veio de uma família com codependentes. Então, codependentes são pessoas que se unem a narcisistas frequentemente. São Entendi. pessoas que têm baixa autoestima e acham que só conseguem vínculos salvando pessoas em crise. Então, são pessoas que estão sempre se exaurindo, ajudando os outros. E elas criam narcisistas também, né? Então, a pessoa... Em poucos casos é uma questão genética lá que mexe com ela e a gente não entende direito por que mesmo numa família mais estruturada ficou daquele jeito, mas isso é mais raro, tá? De forma geral, narcisista vem de família codependente e família narcisista. Significa que de forma geral é adquirido. Exatamente. Entendi. Exatamente.